Temos um dilema na Amazônia: preservar e produzir. É possível um plano de Estado, um plano de Brasil, para que a Amazônia consiga, ao mesmo tempo que produz, consiga preservar? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Eu quero agradecer a você, ao Grupo Liberal, que lidera esse pool de emissoras e de órgãos de comunicação de toda a nossa Amazônia Legal. É um privilégio para mim atender esse convite. Considero que a questão da Amazônia é uma das mais graves e mais críticas questões que o Brasil tem que resolver. E isso em homenagem ao Amazônida, que 40 milhões de pessoas, né, fazem a grandeza, a pujança e a contradição de muita pobreza, muita malária, muita doença, e o mundo também disfarçando o neoprotecionismo ou genuinamente preocupado, e a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Portanto, eu quero agradecer a você, dar um bom dia para o pedaço da Amazônia que o mundo não conhece, que ainda está antes do meio-dia, e uma boa tarde para um pedaço da Amazônia que já está de tarde, né, como é o caso de Belém e de Manaus, só para tomar duas grandes regiões metropolitanas. Eu tenho procurado discutir no Brasil, Daniel, um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto nacional de desenvolvimento, ele tenta oferecer as bases de uma nova estratégia para o Brasil. Ele tem um diagnóstico. Por que o Brasil, sendo a economia que mais crescia no mundo, de repente é a economia que menos cresce no mundo? Por que há 11 anos, 3 de Bolsonaro e 8 de PT, o Brasil está numa estagnação econômica sem precedente na sua história? Nunca houve, na história brasileira, uma década inteira de crescimento tendente a zero. E isso é uma das questões que nós temos que considerar. E na página 170, eu exatamente reflito sobre isso. Não podemos escolher entre produzir e preservar. É uma reflexão técnica, teórica que eu faço e que me dá autoridade moral de quem conhece com grande intimidade, sem ser daí, né, da região, mas que tem curiosidade e respeito. Então, a grande questão aqui é, sim, nós podemos desenvolver a Amazônia e termos, ao mesmo tempo, uma excelente, modelar, exemplar resposta para o mundo que se preocupa com a sustentação ambiental, com a descarbonização da economia, com os protocolos que o Brasil assinou em Quioto, renovou em Paris, não é? Enfim, tudo isso o Brasil tem capacidade, como nenhuma outra nação do mundo, de liderar e não de ser hoje uma espécie de par internacional. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso banindo a mitologia neoliberal, que tem uma premissa. A premissa do neoliberalismo é cada um por si. É o individualismo exacerbado, cada um vai fazer. Ora, nós há 30, 40 anos atrás chamamos milhões de brasileiros para integrar, para não entregar a nossa Amazônia. Esse era o slogan, não é, dos militares aí. Então, grandes eixos de infraestrutura, Transamazônica, a 319, BR-163, uma série de grandes inversões, mega corporações como aquele do Ludwig, não sei o que e tal, com uma concepção. E qual era a condição de você titular a terra de um brasileiro do Rio Grande do Sul, de um brasileiro do Nordeste, que foram atender ao apelo do governo? Só se dava o título da terra quem provasse com o certificado do prefeito que desmatou. De repente, numa geração, isso virou crime hediondo. O nosso povo não entende isso, com toda razão. Por isso que o Bolsonaro, sendo uma tragédia, acaba tendo uma prevalência, porque ele é uma resposta tosca a essa grave contradição. Eu pretendo reconciliar o Brasil. Como é que eu quero fazer isso? Bom, primeiro, estabelecer um zoneamento econômico ecológico que seja decidido junto com a inteligência científica, acadêmica e com a liderança comunitária, política e dos povos tradicionais da Amazônia. Esse é o primeiro grande defeito do olhar brasileiro oficial sobre a Amazônia. É o eixo São Paulo, Brasília, Rio, burocratas às vezes bem intencionados, mas que não conhecem o território e ficam replicando determinadas coisas que são chocantes para o nosso povo. Eu quero descer no território e entender o território junto com o povo brasileiro. Você está no Pará. O Pará já é praticamente o estado mais desflorestado de toda a Amazônia. O Acre é diferente. O Acre é o estado mais preservado. O Amazonas também é preservado. Os solos são diferentes. Não existe uma Amazônia só, como os burocratas e metidos à besta de um certo intelectualismo alienado do Brasil. Os solos são completamente diferentes. O solo do estado do Amazonas é arenoso. Ali, se você desflorestar, pode virar um grande deserto. E isso vai comprometendo com coisas muito complexas. Por exemplo, hoje já há uma mudança climática grave no sul do Brasil, que é fruto do desflorestamento da Amazônia, e nem sempre, às vezes, as pessoas entendem bem. Então, zoneamento econômico e ecológico validado no território, em audiência com a inteligência qualificada,
o Emílio Gueldi, que eu visito aí no Pará, o INPA no Amazonas, as universidades têm um estoque de respostas práticas que compreendem essas especificidades. Aí você zoneia, aqui pode, aqui não pode. Evidentemente, quando a gente terminar isso, nós vamos ter que ter algumas clarezas. Por exemplo, a atividade tradicional de desflorestar para tirar mogno, né? Um metro cúbico de mogno custa aí 500, 600, até $1.000, se for bem homogêneo. O cidadão não entende como é que ele, tendo uma árvore de mogno já morta, ele não pode vender e viver 2, 3 meses com relativa tranquilidade, dando de comer os filhos, não é? E isso é um crime hediondo. Como assassinar uma pessoa é uma coisa que é afiançável na legislação brasileira. Então, é descer no território, aqui pode, aqui não pode, e fazer uma grande reconversão produtiva. Só para você ter uma ideia, o polo industrial de Manaus é 83% do PIB do Amazonas. Sabe, isso é um cabeção num corpo absolutamente esquálido. Você precisa diversificar isso, estabelecer a base de uma economia de base biotecnológica, uma nova farmácia, uma nova química, todo um conjunto de coisas que estão bombando no mundo, de cosmética, sabe? E biomassa para energia, tudo isso são potenciais, mas a gente precisa ensinar o povo a fazer. Precisa montar uma estrutura de financiamento, precisa fazer uma estrutura de acesso a mercado, precisa fazer um pujante marketing para perfurar mercados estrangeiros, que é o tempo em que nos oprimem, né, denunciando as nossas contradições, restringe o acesso do Brasil, do produtor brasileiro. Ticunas sabem fazer um artesanato maravilhoso. Lá no Alto Solimões, eu conheço bastante bem isso. Você tem um problema grave da gente achar qual é o caminho de equilíbrio entre ocorrências minerais sensíveis em unidades de conservação ou, especialmente, em unidades de proteção das populações tradicionais. Eu visitei, muitos anos atrás, o Cinta Largas, em Rondônia. Ali você tinha uma ocorrência de diamantes e era uma coisa absolutamente chocante você achar uma pedra de um diamante que vale, sabe, milhares de reais e, de repente, porque está dentro de uma unidade indígena, você não pode explorar. Resultado, os próprios Cinta Largas acabaram sendo vítimas de um processo de exploração de contrabando e o Brasil não organizou isso. E, em qualquer circunstância, terminando aqui a minha primeira provocação, nós precisamos tomar de volta o território brasileiro da Amazônia. Vamos ter clareza. Hoje, a parte importante da Amazônia é território controlado pela holding do crime. Ali no Alto Solimões, onde está Tabatinga, onde mataram o Tom Phillips, onde mataram aquele companheiro da FUNAI, ali é a holding do crime. É o narcotráfico lavando dinheiro com caça de pesca ilegal, com garimpo ilegal, com exploração, sabe, de contrabando de madeira. E o Amazonas tem 2 delegacias da Polícia Federal, Daniel. 2. Um território que só o estado do Amazonas é maior do que Portugal, Espanha, França e um pedaço da Itália juntos. Então, evidentemente, FUNAI desmantelada, CNBio desmantelada, ICMBio desmantelada, os órgãos de comando e controle do IBAMA completamente desmantelados. É isso que nós precisamos resolver no Brasil. Um projeto nacional que entenda que o Brasil são vários Brasis, portanto, o desenvolvimento regional tem que ser um elemento guia desse processo. E a Amazônia é o mais delicado e sofisticado desafio para um bom governante que o país possa eleger.